É o quadro mais esperado do nosso programa, onde a gente mata tua curiosidade e a gente responde, né, na lata a pergunta dos nossos ouvintes. Dessa vez estamos recebendo aqui a pergunta do nosso irmão Marcos. Ele está escrevendo para nós da cidade do Rio de Janeiro. E o Marcos quer saber, Pastor Samuel, lendo 1 Samuel, capítulo 17, existe um registro de um gigante filisteu. E em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, tem outro filisteu. Ou seja, eram 2 Golias, Pastor Samuel. O quê? Não acredito. Eita, Marcos, eram 2 Golias, se só um já dá trabalho. Imagine 2, né? O Marcos quer saber se existiram 2 Golias, ou apenas um, porque em 1 Samuel 17 fala de um. E 2 Samuel 21, 19 fala de outro. 2 Golias? O quê? Não acredito. Rapaz, mas que desgraça, né? Meu pai do céu. Vamos lá, Marcos, vamos explicar direitinho aqui se eram 2 Golias, como é que era esse negócio. A Bíblia tinha razão, vamos lá. Tá na hora de a Bíblia tinha razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Vamos lá, Marcos. O texto que geram aqui as dúvidas do nosso irmão Marcos, lá do Rio de Janeiro, contam histórias diferentes, em momentos diferentes. Histórias diferentes em momentos diferentes. A morte do gigante Golias, né? A morte do gigante Golias aconteceu quando Davi ainda era jovem, viu, Marcos? A morte do gigante Golias aconteceu quando Davi ainda era jovem. O quê? Não acredito. Verdade. A morte do gigante que você achou lá em 2 Samuel 21, 19 acontece quando o rei Davi já estava próximo de encerrar os seus 40 anos de reinado. O quê? Não acredito. Entendeu? Então são fatos diferentes, histórias diferentes. Esse fim do reinado começa a ser relatado em 2 Samuel, capítulo 23, como Davi reinou 4 décadas, né? Então esses 2 eventos históricos aconteceram aí no intervalo de 40 anos. No segundo evento, percebemos, Marcos, que ele já estava idoso, né? E um dos descendentes dos gigantes procurou matá-lo para vingar quem? Para vingar o gigante morto pelo rei Davi, lá em 2 Samuel 21, 16. O quê? Não acredito. Então era um que queria se vingar. Era um que queria se vingar. Então o rei de Israel precisou de ajuda. De um de seus soldados, a fim de evitar a morte iminente. Porém, Abissai, filho de Zeruia, abre aqui a aspa, né? Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Fecha aspa. 2 Samuel 21, 17. Então, Marcos, um esclarecimento final nos vem aqui comparando esse relato, né? Esse relato com outro livro que descreve a vida dos reis. No livro de 1 Crônicas, por exemplo, no capítulo 20, a gente observa a mesma história de 2 Samuel 21. Observe a diferença dos 2 livros. Em 2 Samuel, o autor diz que Eleanã feriu Golias. E em 2 Crônicas 20, Eleanã feriu o irmão de Golias. O quê? Não acredito. Parece assim uma contradição, né? Parece assim uma contradição. Eleanã feriu... Então parece que há aqui uma pequena contradição, mas como é que a gente vai explicar isso, né? O autor diz que Elanã feriu Golias
E em 2 Crônica 20, Elanã feriu o irmão de Golias. Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu. Então, para esclarecer, Marcos, aqui a ausência do termo irmão em 2 Samuel 21, temos que falar dos copistas, né? Temos que falar dos copistas que escreviam ali na lamparina e acabaram cochilando, dando aquela cochilada básica, aquela coisa toda, né? Porque nós temos que falar dos copistas e da inerrância da Bíblia, né? Da inerrância da Bíblia. Então, a mensagem bíblica ela é perfeita. Sempre que há algum problema de diferença de palavra ou números, a Bíblia tem uma resposta como este exemplo. Como este exemplo, né? Que o livro de Crônicas nos respondeu. Um faltou e o livro de Crônica respondeu os erros do copista. Os erros dos copistas não interferem na mensagem bíblica. A mensagem está bem clara. Havia diversos gigantes no tempo de Davi. O quê? Não acredito. Haviam diversos gigantes no tempo de Davi, e não apenas Golias. Nos versículos anteriores, 2 Samuel 21, 17 e 18, vemos a morte de 2 outros gigantes. A história revela, nesta fase da vida de Davi, a morte de pelo menos 3 gigantes. Então por aí a gente assoma pelo menos 5 gigantes. O quê? Não acredito. 5 gigantes. Era gigante para tudo quanto é lado. Gigante para tudo quanto é lado. Confusão certa. Metidos a valentões. Aquela coisa toda. E ameaçava os baixinhos, né? E o Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje eu vou te matar, seu peste. Hoje tu vai saber que há Deus em Israel. Que maravilha. Esse Davi era terrível. Valente. Em 1 Samuel, cala a boca, risadinha, vamos explicar aqui. 1 Samuel, capítulo 17, 50, Marcos, diz que Davi matou Golias. Em 1 Crônicas 20, versículo 5, lemos: e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias. Então, pergunta-se, onde está a verdade? Estudando-se os textos, Marcos, vamos verificar que a passagem de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, refere-se ao mesmo evento de Samuel, capítulo 21, versículo 19. O quê? Não acredito. Está se referindo ao mesmo evento, entendeu? Se a gente comparar os textos hebraicos entre si, vamos notar uma grande semelhança entre a escrita de 1 Crônicas 20, versículo 5, Art Lami e Arri. Art, partícula intradutível, né? Do objeto direto de Lami e Arri, irmão de, com a de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, que diz Bet-Lami, né? Bet-Lami. Art, Bet-Lami, o belemita, né? E Art, sinal de objeto direto. Então isso nos leva, Marcos, à conclusão de que houve uma alteração das letras, ali nas palavras Bet e Art, que se corrigidas em 2 Samuel, foi corrigida em 2 Samuel 21, versículo 19. Então nos dão a arte, partícula do objeto, direto, em lugar de bet, na palavra inicial. E arri, irmão de, em lugar de art, na palavra final. E assim, restauradas palavras, lemos: e Elanã, filho de Jair, né? Ou Jared, tecelão, feriu Alami, irmão de Golias. Em todos os casos, Marcos, percebemos que não há nada intencional, mas só uma desatenção de um copista que nos deixou cópias do texto original. Antigamente, Marcos, os textos eram copiados à mão
e em papiros e pergaminhos e aquela coisa toda, na lamparina, aquela coisa toda. Então, era uma atividade muito trabalhosa, né? E os erros aconteciam, mas eles são facilmente identificáveis e a integridade da palavra de Deus está guardada, além de suas doutrinas serem harmônicas. Eita glória! Eita glória, glória, glória! Rapaz, eu tô gostando da irmã. Grita, grita. Ela tá se comportando. Pode gritar. Grita, grita. Que maravilha, muito bom. A irmã tá se comportando nesses dias, né? Ai, 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 será que ela tá estudando ética? Pois é, meu irmão Marcos, pois não eram 2 Golias não, é porque haviam vários gigantes, e esse outro gigante era irmão do Golias que tentou vingar a sua morte, tá bom? E no final chegamos a mais uma conclusão de quê? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus, tá bom? Perdeu algum conteúdo? Perdeu algum conteúdo? Daqui a pouquinho vai estar lá no Rumble e no YouTube, tá bom? Procure a gente lá, Sistema Renascer HD. Procure Sistema Renascer HD, tanto no Rumble como no YouTube, que nós vamos estar por lá. Agradeço o seu carinho, sua companhia, sua audiência. Pessoal, hoje vai ter o Arcélio, vai? Tá sem internet, é? Meu pai, sem conexão lá com o Arcélio Trindade. Logo hoje, 7 de setembro, que o Lula tá naquele negócio dele lá, aquela coisa toda, né? Convocou um bocado de mortadela lá pra ir ver ele lá em Brasília, pra ele não passar vergonha, né? Porque não tem ninguém lá pra aplaudir. Acho que com medo também de pegar algumas valhas, né? Rapaz, mas que coisa. Contratou um bocado de mortadela, foi? Tem mortadela à vontade. Tchauzinho, antes que o Flávio Dino mande a Polícia Federal aqui na emissora pra me prender. E tchauzinho a todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.